E se fosse uma mutação vegetal? Planta faz isso, véi. Planta faz isso. Oi, lindezas! Nesse monstroverso criado pela Legendary, a gente já viu lá o nosso lagartão gigante enfrentando praticamente 3 tipos de inimigos. Será que um quarto filme teria espaço para algum tipo de novidade, alguma coisa surpreendente? Eu sou o João e eu vou te falar. Lá em 2014 a gente viu o despertar do Godzilla. Nós, os seres humanos, no meio de uma de nossas brincadeiras lá com radiação, a gente deu conta de acordar os Mutos, titãs, animais que são verdadeiras máquinas de comer radiação. E nesse primeiro filme a gente já viu que o Godzilla é muito forte porque ele enfrentou não um, mas 2 Mutos, e um deles ainda era muito maior do que o outro e ainda podia voar. Já no segundo filme, Godzilla, o Rei dos Monstros, a coisa ali subiu de nível absurdamente. É de mais de 8.000! A coisa chegou a ficar quase que mitológica. Nesse segundo filme a gente é apresentado, na minha opinião, aquele que é o maior vilão de todos, o mais poderoso até agora, inclusive mais poderoso do que o próprio Mecha. Godzilla é responsável por enfrentar Ghidorah, o dragão alado alienígena extraterrestre de outro planeta de 3 cabeças lançadores de raios. A apelação ainda aumenta porque, além de tudo isso, Ghidorah ainda possui uma capacidade regenerativa fora do comum. Então, nesse contexto, se o inimigo era overpower, o nosso protagonista também teve que ser. Ok, beleza, ele apanhou lá na Antártica, caiu num buraco, beleza. Só que não foram danos lá muito graves. Já na luta no meio do oceano, eu e mais alguns acreditamos que, se os seres humanos não tivessem interferido jogando aquela bomba de antioxigênio, o Godzilla poderia ter vencido a luta ali mesmo, até porque ele foi capaz de arrancar uma das cabeças do Ghidorah e talvez a coisa pudesse ter terminado ali mesmo. E você aí, o que acha? O Godzilla teria vencido naquela parte ou não? Deixe aí nos comentários. Para tentar resolver essa cagada que a gente fez, que foi lançar a bomba, a gente tentou ajudar o Godzilla, porque depois ele ficou fraco e teve que ir para Terra Oca. E como é que a gente ajudou o Gojira? Com outra bomba. Então, praticamente é o seguinte, se você não sabe como resolver um problema, tá com a bomba. E aí, com isso, aquele lagartão que já era forte, já era poderoso, ficou ainda mais. E isso fez com que o Ghidorah também tivesse ali algum tipo de ajuda. Tanto que ele teve que absorver energia de uma espécie de usina elétrica. Aí a coisa subiu de nível de novo. Ele foi capaz de matar a Mothra e deixar o Godzilla extremamente ferido. Só que a morte da Mothra liberou uma espécie de pó. E esse pó, quando cai no Godzilla, faz ele se transformar praticamente em um Super Saiyajin. O cara foi capaz de queimar praticamente tudo em volta dele. E esse calor intenso foi capaz de anular praticamente a capacidade regenerativa do Ghidorah e, em consequência, derrotou o dragão. Então, nesse segundo filme, o nível de poder e de fodice do Godzilla foi praticamente lá nas alturas. E isso é importante porque os próximos inimigos têm que estar também no mesmo patamar de poder ou, para ter algum tipo de graça, acima. Concluindo, então, nesse segundo filme, a nossa segunda categoria de inimigos, alienígena, animal. E por fim, isso nos traz ao último filme, Godzilla vs Kong, a mais recente luta do nosso lagartão. E aqui também a mesma coisa, ele enfrenta um outro animal, Kong, o rei dos reis, que apesar de ser muito brabo, não foi lá capaz de derrotar o Godzilla, né? Afinal, temos aquela frase, o que é um rei perante um deus. Mas calma, se você acha que eu não sou fã do Kong, tá muito enganado, e eu vou deixar para vocês aqui um vídeo em que eu mostrei 5 mitadas do Kong. São 5 momentos diferentes, em mídias diferentes, em que mostram que o nosso gorilão é muito mais do que capaz de ter um reino inteiro só para ele. Então dá uma conferida lá que tá bastante legal. Mas não era do Kong que eu queria falar aqui nesse terceiro filme. Em Godzilla vs Kong existe um inimigo bônus, um robô criado pelos seres humanos na intenção de fazer com que a nossa espécie voltar a ser o ápice, o topo da cadeia alimentar e também de domínio aqui no nosso planeta. Então, nesse terceiro filme, a terceira categoria de inimigos enfrentada pelo Godzilla é robô criado pelos seres humanos. Então, recapitulando, no primeiro filme nós enfrentamos animais gigantes, no segundo filme nós enfrentamos alienígenas gigantes e no terceiro filme nós enfrentamos robôs gigantes. Então, será que um quarto filme consegue extrapolar essas 3 categorias? Porque imagine só, um quarto filme com... Ai, um novo alfa desperta do gelo, do fundo do mar, sei lá de onde. Ai, com tantos planetas por aí, vieram dar trabalho aqui na Terra de novo. Ai, os seres humanos criaram uma outra arma, um outro robô. Ficaria uma coisa repetitiva
intuitiva demais, não acha? Então, qual seria uma possível solução? E se o próximo inimigo fosse, na verdade, não um animal, não um titã, não um alien, não algo criado por nós, seres humanos? E se fosse uma planta? E se fosse uma mutação vegetal? Lindezas, eu lhes apresento Biolante. Essa criatura apareceu pela primeira vez no universo Godzilla lá no filme de 1989. Naquela época, naquele contexto, essa criatura era basicamente um híbrido de planta, uma rosa, seres humanos e umas pitadas ali de material genético do próprio Godzilla. Porém, aqui no universo Legendary do Monstroverso, essa criatura poderia ser bastante diferente. Ela poderia representar um organismo vivo já pré-existente vinda lá da Terra Oca. E se essa planta fosse a maior ameaça da Terra Oca? E se aquele castelo do Kong fosse uma forma de contenção a essa planta? Que viagem é essa, véi? E se a natureza, a biologia dessa planta fosse no sentido de que ela absorveria todas as fontes de vida animal como uma fonte de nutrientes e com o objetivo de, além de crescer, eliminar a vida animal do planeta, deixando o restante aqui apenas os vegetais, apenas as plantas. Seria, de uma certa forma, um baita de um desequilíbrio ecológico. E uma das funções do Godzilla é manter justamente esse equilíbrio aqui no nosso planeta. Então essa criatura seria uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente já viu nos outros filmes, ao mesmo tempo que seria também uma ameaça justificável para o Godzilla reaparecer. E qual seria o contexto dessa planta? Se liga aqui na minha visão precária de diretor. O filme começaria mostrando a Terra Oca, então a câmera viria do alto, mostrando toda a sua fauna, sua flora, todas as possibilidades, todos os inimigos novos que poderiam aparecer tanto para o Godzilla quanto para o Kong. A câmera chegaria até a montanha do Kong, ela entraria lá pela porta que ele entrou, beleza, só que a câmera ficaria no alto. Então, nós, o público, teríamos uma visão lá na frente e embaixo a gente veria de forma desfocada, mas ainda perceptível, o Kong e a galera que estava lá embaixo junto com ele. Ele estaria pegando o machado ou então sentado já no trono, não tenho certeza do timing. Mas aí a câmera continuaria avançando, deixaria eles para trás, e aí no topo do trono do Kong a câmera entraria de fato na montanha. O fogo negro não é bom para você, chama de Odum! Então antes a câmera estava naquela parte oca, naquele salão, e agora ela realmente entra dentro da montanha. Então nesse momento a gente veria uma espécie de semente totalmente bizarra, que mais se pareceria com uma espécie de casulo, e cercado por umas raízes muito malucas, muito bizarras. Só que esse casulo estaria numa coloração meio acinzentada, meio que mostrando que ele estava adormecido. Porém, aos poucos a gente vê que a câmera vai tremendo e em volta da semente o solo ia ficando numa espécie de vermelho alaranjado, mostrando que a temperatura ao redor está crescendo, está aumentando. E de repente, a gente vê aquela baforada do raio atômico do Godzilla atravessando o solo e acertando uma parte da semente desse casulo, só que acertando em cheio uma boa parte dessas raízes. Então as raízes que são atingidas, elas meio que dão uma contraída, porém, tanto o calor gerado em volta quanto a própria radiação vinda lá da baforada atômica do Godzilla, meio que servem de estopim, de pontapé para essa semente despertar. Tanto as raízes atingidas, aquilo que sobrou delas, as pontas começam a crescer de volta, e aí elas meio que começam a absorver aquelas rochas que estão derretidas ali em volta. Aí a semente começa meio que a brilhar, e aí a gente vê uma espécie de pulsação começando a pulsar. Então todo esse contexto meio que serviria para mostrar pra gente que essa nova ameaça é uma consequência direta desse último filme lançado. Esse seria meio que o ponto de ligação entre os dois. Super conveniente essa planta, essa semente estar justamente nesse local? Sim, mas poxa, 99% dos filmes possuem em seus roteiros 99% de conveniências. Então, me dá uma força, vai. Tá bom. E aí nós teríamos uma espécie de salto temporal, meio que justificando assim o tempo que ela precisou para crescer e tudo mais. Eu só não consegui pensar ainda numa desculpa que justificasse a planta vir para a superfície e não para a Terra Oca. Então, por favor, me ajudem aí nos comentários. O que poderia realmente ser o mais fácil de ser explicado é: o nosso titã brasileiro, o Behemoth, ele é responsável pelo reflorestamento do nosso planeta. Se você quiser saber mais sobre isso, também tem um card aqui em cima e o link na descrição. Então, se a gente fosse trabalhar com essa informação, o filme poderia começar com a câmera também vindo do alto, mostrando uma super floresta, enquanto que no fundo a gente meio que escuta assim notícias e reportagens dizendo: já faz X tempo que o Godzilla não aparece, a sua
última vez aqui na superfície foi quando ele lutou contra o Kong e o robô. E aí a câmera mostraria o Behemoth andando pelas florestas. E em algum momento, sei lá, ele pisa em algum lugar ou ele desperta algo que não deveria, que seria essa planta. E aí nós veríamos que a primeira coisa em que essa planta absorveu seria o próprio Titã Behemoth. Então assim a gente já teria uma noção do quão poderosa e perigosa essa planta é. E assim, no momento em que ela absorve um ser vivo, um animal, ela meio que adquire não só as habilidades, como também a forma desse animal. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver um híbrido de planta com animais. E sendo o Titã Behemoth o responsável pelo reflorestamento, o inimigo principal ser basicamente uma planta em essência, e ele já estar aqui na superfície, esse parece ser um contexto muito mais plausível e fácil de ser explicado do que a semente lá na Terra Oca sendo protegida pelo castelo Montanha do Kong. E ter uma planta mutante como inimigo abriria portas para várias possibilidades, principalmente em cenas de ação. No filme de 1989, um dos poderes dessa criatura é lançar uma espécie de ácido. Legal, vamos manter isso. E claro, também poderíamos colocar o clássico poder de utilizar raízes para poder prender o Godzilla, então ele ficaria de um momento lá totalmente indefeso. E sei lá, por algum motivo o Kong aparece de novo e ajuda ele, não sei. A única coisa que eu consigo imaginar é que essa criatura seria uma coisa muito diferente de tudo aquilo que a gente já viu nessa nova releitura do Monstroverso, criada pela Legendary. Por ser uma planta, pode ser que um dos recursos de emergência dela pudesse ser também absorver outras fontes de vida vegetal para poder ficar maior e mais forte. E por que não chegar ao ponto dela utilizar as suas fortes raízes mutantes para prender o Godzilla ao ponto de tentar fazer ele assim, como uma espécie, sei lá, de enroladinho e tentar se engolir o Godzilla. Além disso, eles podiam colocar ali uma forma de assim, nós não temos certeza se essa criatura foi realmente derrotada. Porque por ser uma planta, imagina assim que ela liberasse esporos, ou então outras sementes pelo planeta inteiro, ou como uma forma de se reproduzir, ou então como uma forma de backup. Sabe, se essa criatura aqui que está dando trabalho morresse, outra semente pudesse despertar também com uma espécie de memória residual. Sei lá, a gente está falando aqui de um universo de criaturas mutantes gigantes causando terror pra gente, tudo é possível. Então, por que não um híbrido vegetal também causando um terror? E aí, lindezas, o que vocês acharam de toda essa teoria bizarra e maluca? Acham que esse tipo de inimigo seria uma coisa diferente e inovadora que chamaria atenção para um quarto filme? Vocês querem um quarto filme ou já cansei já dessa temática, bola pra outra coisa? Vocês querem um quarto filme ou não? Já chega de monstros gigantes brigando um contra o outro? Deixem nos comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar as novidades que eu trago aqui, principalmente em relação a esse tema, porque o próximo vídeo vai ser Godzilla contra Godzilla. Nada é tão maluco que não possa ficar mais doido ainda. Valeu pela atenção e tchau!